Mano, presta atenção nisso daqui. Você não tem propósito. E antes de achar isso ruim, fica comigo até o final, porque isso aqui pode mudar como você enxerga a sua vida. Você não nasceu com um roteiro, e isso não é um problema, isso é liberdade, mas também é responsabilidade. E é aí que a maioria trava, porque liberdade de verdade pesa. E agora imagina isso, mais de 2000 anos atrás, lá na Grécia Antiga, num lugar chamado Ágora de Atenas. Era tipo o centro de tudo, gente vendendo coisas, discutindo, brigando por ideias, e no meio disso nasceu uma filosofia que hoje faria muita gente parar de surtar por coisas pequenas: o estoicismo. E tudo começou com um cara chamado Zenão de Sítio. O cara era rico, perdeu tudo no naufrágio, ficou sem nada. E em vez de quebrar, ele fez uma pergunta diferente: como eu devo reagir a isto? E aí começa o jogo. E agora corta para Roma. E entram 3 nomes que vocês precisam entender: Sêneca, Epicteto e Marcos Aurélio. Um rico condenado à morte, um escravo e o homem mais poderoso do mundo. 3 realidades completamente diferentes. Mesma ideia. Você não controla o mundo, você controla como responde a ele. E agora segura isso, porque aqui muda tudo. Os estoicos não queriam que a vida fizesse sentido. Eles queriam que você soubesse agir. Epicteto dizia: não são as coisas que te perturbam, mas o que vocês pensam sobre elas. Ou seja, não é o problema, é a forma como você interpreta ele. Sêneca falava: a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Metade da tua ansiedade nem aconteceu ainda. E o Marcos Aurélio acordava todo dia pensando: hoje vou lidar com gente difícil, gente ingrata, gente ignorante. E ele não esperava um dia bom, ele se preparava para o caos. E agora, olha para a tua vida. Qualquer coisa fora do esperado já te trava, porque você quer controle. Isso não existe. Os estoicos tinham uma divisão simples: o que você controla e o que você não controla. Você controla suas ações, seus esforços, sua disciplina e suas escolhas. Você não controla a opinião dos outros, o que acontece com você, o passado e o futuro. Então, para de gastar energia onde você não manda. E agora deixa eu traduzir isso para algo que você sente de verdade. Pensa no Guts de Berserker. O cara perdeu tudo, sofreu tudo que tinha, e mesmo assim continuou andando. Ele não tem um propósito bonito, nem ele tem resistência. Agora o Naruto. Cresceu sendo rejeitado, podia ter virado qualquer coisa, mas escolheu agir diferente todos os dias, mesmo sendo zoado. Imagina agora o Kratos, cheio de culpa, erro, raiva, mas muda quando decide agir diferente. Não quando o mundo muda, quando ele muda. Isso vale para qualquer história. Neon e Matrix, Tony Stark, Luke Skywalker, todos passam pelo mesmo ponto: confusão, queda e depois escolha. Eles não encontram sentido, eles constroem. Agora traz isso para a psicologia. Liberdade sem estrutura vira ansiedade. Teu cérebro quer histórias prontas. Quando não tem, ele entra em escuro infinito. Dopamina barata, fuga, procrastinação. Porque agir dá medo. Pensar demais é mais fácil. Só que isso te deixa travado. Então esquece essa ideia de achar propósito. Você constrói sentido com ação. Pequenas, mas constantes. Os estoicos tinham práticas claras. Primeira, separar o que você controla do que você não controla. Simples, mas muda tudo. Segunda, amor fati. Para de reclamar do que acontece e começa a usar isso. Deu ruim? Usa. Virou problema? Usa. Tudo vira matéria-prima. Terceira, se prepara para o pior. Imagina dar errado, não para sofrer antes, mas para não quebrar quando acontecer. Quarta, micros hábitos. Pequenos, mas todos os dias. Ler um livro, treinar, criar algo. Sem emoção, só consistência. Porque, no fim, integridade é isso. Fazer o que você falou que ia fazer, mesmo quando ninguém tá vendo. E agora vem a parte que pega. Se você aceita tudo isso, acabou a desculpa, cara. Você não pode mais culpar o mundo. Agora é você. E isso assusta, mas também liberta.
Porque se depender de você, então você pode mudar. E não precisa ser gigante. Começar pequeno. Amanhã, uma ação sem falhar. Porque, no fim, o problema nunca foi não ter propósito. É não ter coragem de viver sem um. Então faz isso agora. Comenta aqui qual é a única ação que você vai fazer amanhã sem desculpas. Uma só, simples, mas real. Eu vou ler. E vou pegar algumas e responder nos próximos vídeos. E se isso aqui bateu em você, salve esse vídeo, porque você vai precisar lembrar disso de novo. Porque no final, ninguém vira protagonista pensando. Vira protagonista agindo. Mas deixa eu ir mais a fundo contigo agora, porque isso aqui é onde a maioria se perde de verdade. Você acha que precisa de motivação para agir? Mas os estoicos já tinham matado essa ideia faz tempo. Sêneca não esperava vontade, ele criava disciplina. Marcos Aurélio não acordava inspirado, ele acordava decidido. E o Epicteto nem tinha opção. Era agir ou continuar preso. Agora pensa nisso. Você está esperando sentir algo para começar. Eles começavam, mesmo sem sentir nada. E é aí que está o segredo. A ação vem antes da motivação. Sempre. Agora deixa eu te mostrar isso de um jeito que você nunca mais esquece. Pensa no Eren Yeager. No começo, ele é só raiva. Sem controle, sem clareza. Mas ele continua andando, mesmo sem saber aonde aquilo vai dar, né? Agora pensa no Thorfinn. Viveu pela vingança, perdido, vazio, até perceber que precisava mudar por dentro. Ninguém deu propósito para ele, ele construiu outro. E talvez o exemplo mais pesado, Walter White. Ele também age, mas sem controle, sem virtude, sem limite. E olha onde isso leva. Percebe a diferença? Não é só agir, é como você age. E é por isso que os estoicos batiam tanto em virtude. Sem isso, você vira refém de si mesmo. Agora volta pra tua vida. Quantas vezes você já falou: segunda eu começo, amanhã eu mudo, quando eu estiver melhor eu faço, e nunca fez? Porque você está esperando o momento perfeito, e ele não existe, nunca existiu. Marcos Aurélio escrevia para ele mesmo: pare de discutir sobre o que um homem bom deve ser, seja um homem bom, sem teoria, sem enrolação, seja. Agora deixa eu te dar um desafio real. Não é motivacional, tá? É prático. Hoje, antes de dormir, você vai decidir uma coisa, só uma. E amanhã você vai fazer, sem pensar, sem negociar, sem justificar. Porque é assim que você começa a sair da inércia. E é assim que você começa a confiar em você. E confiança não vem de pensar bonito, vem de cumprir o que você promete. Agora entende isso aqui. Isso é o começo, mas se você repetir isso por dias, semanas, meses, você muda sem perceber, porque identidade não vem de intenção, vem de repetição. Você não vira alguém forte de um dia para o outro, você vira alguém forte quando para de quebrar acordos consigo mesmo. E aí, mano, quando isso encaixa, tua vida começa a andar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais sólido. E no fim, é isso que os estoicos sempre foi. Não sobre ter uma vida perfeita, mas sobre ser alguém que aguenta qualquer vida. Então agora eu quero ver, sem teoria, sem filosofia bonita, na prática, qual é a tua ação de amanhã. Comenta e dessa vez cumpre, porque talvez essa seja o momento que você pare de assistir a mudança e comece a viver ela.